Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? A palavra dia. Em alguns textos bíblicos, a palavra como dia podem variar de sentido, como descobrir o sentido correto da palavra dia na Bíblia. Existe algum dicionário ou algo parecido? Certas pessoas que tendem a harmonizar o relato bíblico com um enredo evolucionário inventam teorias que não fazem o menor sentido. O termo-chave desta tentativa de harmonia é a palavra dia, como é usada em Gênesis. Primeiro, a palavra hebraica para dia é Yom, e sabemos que ela é usada numa variedade de modos. O período da luz do dia no ciclo diurno, como em Gênesis capítulo 1, versículo 5, 14, 16, 18, um período normal de 24 horas e um período de tempo indefinido, como no Salmo 90, versículo 10. A passagem para a qual invariavelmente se apela é 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Também é alegado que houve demasiada atividade no sexto dia, em Gênesis 2, para encaixar dentro de um dia normal. Adão nomeando milhares de animais e descobrindo a sua solidão e a subsequente criação de Eva. A alegação, então, é de que os dias de Gênesis são realmente longos períodos de tempo que correspondem aos principais períodos da história geológica evolutiva, evolucionária. A refutação da teoria dia-era, a maioria dos criacionistas que vem na Bíblia sustenta que a teoria dia-era é uma opção não bíblica pelas seguintes razões. Primeiro, uma interpretação imprópria de 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Em hermenêutica, a ciência da interpretação da Bíblia, é evidente que um texto sem um contexto é um pretexto. Da mesma forma, como a geração de uma fita pode ser editada para fazer o alto-falante dizer tudo o que o editor desejar, assim as escrituras podem ser manipuladas para satisfazer a fantasia ou predisposição de uma pessoa. Por exemplo, respondeu Jesus: que é a verdade? Em João 18:37. Todas as palavras acima citadas são diretamente tiradas da Bíblia, mas um exame mais atento revela que foi realmente Pilatos que proferiu a afirmação e que as palavras intermediárias têm sido omitidas. Segundo Pedro capítulo 3, versículo de 3 a 20, é uma unidade. O contexto fala de zombadores nos últimos dias que irão ridicularizar a segunda vinda de Cristo. O raciocínio deles é de uniformidade em sua natureza. Jesus prometeu voltar em breve, ele ainda não voltou, por conseguinte, não vai voltar de forma alguma. Pedro refuta essas suposições de uniformidade com uma referência ao dilúvio e a certeza de um julgamento para esses zombadores. Daí, respondendo à acusação que Cristo falhou, deixando de cumprir a promessa, Pedro escreve as palavras em questão e conclui reafirmando a certeza da segunda vinda de Cristo. No verso 8, nunca foi escrito para ser uma fórmula matemática de 1 igual a 1000 ou 1000 igual a 1. O essencial é que Deus criou o tempo, bem como o universo, e por isso está acima dos mesmos, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 2. Enquanto que nós, mortais, pensamos que 1000 anos é um longo tempo, Deus pode medir 1000 anos da história como nós podemos medir o horizonte de um lado para o outro. O verso também poderia ter sido igualmente redigido: 5 minutos são para o Senhor como 10.000 anos. E ainda ter
exprimido a mesma mensagem. Note o uso da palavra como descrevendo similaridade não é a mesma que um sinal de igualdade. Reciprocamente, Deus é capaz de fazer um dia o que normalmente exigiria 1000 anos para se realizar. Uma sugestão pertinente aqui, à luz da referência da passagem à criação e ao dilúvio, é uma possível alusão à rápida formação das camadas sedimentares da assim chamada coluna geológica. As atividades diluvianas de um dia poderiam formar camadas sedimentares que normalmente levariam 1000 anos para se formarem pelos processos uniformitários que agem vagarosamente. O que Pedro quis dizer é que Deus não é afetado pelo tempo, ele está fora do tempo, conhece o início e o fim e vai agir no momento certo. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 8, não tem nada a ver com a duração da semana da criação. Gênesis 1 deve ser interpretado no seu próprio contexto. As exigências do uso primário da palavra. Cada língua possui certas palavras que são usadas em diferentes contextos com diferentes significados. Os dicionários grego e hebraico anotam as palavras e daí as definições de ordem decrescente de uso. Não se traduz o grego e o hebraico lançando a sorte, nem girando a roleta. Em qualquer tradução é sempre dada prioridade ao uso primário de qualquer termo, e usos secundários são empregados somente quando o uso primário não faz sentido no contexto no qual o termo é colocado. A palavra hebraica ion é usada mais de 2000 vezes no Velho Testamento. Um estudo apresentado revela que em mais de 1900 casos, 95%, a palavra é claramente usada para descrever um dia de 24 horas ou a parte iluminada de um dia normal. Os outros 5 se referem a expressões tais como o dia do Senhor em Joel 2, versículo 1, as quais, de maneira alguma, necessitam ser exceções, sendo que a segunda vinda de Cristo ocorrerá em um dia particular, segundo 1 Coríntios 15. Mesmo que o seu reinado se entenda sobre um período de tempo mais longo. Não há praticamente nenhuma dessas exceções que efetivamente exigem o significado de um outro período de tempo senão o dia solar. Por isso mesmo, sem um contexto, um tradutor imparcial normalmente entenderia a ideia de um período de 24 horas para a palavra ion. As exigências de contexto, geralmente as palavras não estão isoladas umas das outras. Quando elas aparecem na escrita, elas são sempre rodeadas de outras palavras para modificá-las ou classificá-las. Usemos a palavra chip. É necessário somente acrescentar 2 palavras para não somente diferenciar entre as formas de substantivo e verbo, mas também para clarificar qual dos usos é intencionado dentro daquela forma. Por exemplo, o chip voou. O artigo definido identifica a forma como um substantivo, verbo, identifica o uso secundário da palavra como um avião ao invés de um barco. Nós não precisamos bater no assunto multiplicando exemplos aqui. Se nós escrevemos, eu removi a terra do quintal no meu dia de folga, fica claro pelas palavras circunvizinhas que essa atividade é confirmada para um dia específico. Este é o caso de Gênesis 1. Todas as palavras circunvizinhas transmitem ao leitor imparcial a ideia de que cada atividade é confirmada para um dos dias específicos de 24 horas desta semana da criação. O qualificador numérico exige um dia de 24 horas. A palavra dia aparece mais de 200 vezes no Velho Testamento com números ordinais, isto é, primeiro dia, segundo dia, etc.
Em cada caso singular, sem exceção, ela se refere a um dia de 24 horas. Cada um dos 6 dias da semana da criação é qualificado assim e, por isso, a consistência do uso no Velho Testamento também exige um dia de 24 horas. Os termos noite e dia necessitam de um dia de 24 horas. A palavra noite aparece 52 vezes e manhã 220 vezes, sempre se referem a dias normais, onde elas são usadas em outros lugares do Velho Testamento. O dia judeu inicia com o anoitecer, o pôr do sol, e termina com o início do anoitecer do dia seguinte. Deste modo, é apropriado que a sequência seja noite e manhã de um dia normal, ao invés de manhã, noite, início e fim. O hebraico literal é ainda mais marcante. Houve tarde e houve manhã, houve tarde, houve manhã, dia 1. Houve tarde e houve manhã, dia 2, e etc. As palavras dia e noite são parte de um dia normal de 24 horas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 5, 14 a 18, as palavras dia e noite são usadas 9 vezes de tal maneira que elas podem referir-se apenas aos períodos claros e escuros de um dia normal de 24 horas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 14, distingue entre dias, anos e estações. E disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separações entre o dia e a noite, sejam eles sinais para os dias e anos. Claramente, a palavra dia aqui representa dias, anos e estações. É uma desculpa para desviar a atenção da verdade e alegar que, se o sol não apareceu até o quarto dia, não poderia haver dias e noites nos primeiros 3 dias. A Bíblia claramente diz que havia uma fonte de luz, aparentemente temporária em sua natureza. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Que houve períodos alternados de luz e trevas, em Gênesis capítulo 1, 4 e 5, e que houve noite e manhã durante aqueles primeiros 3 dias, Gênesis capítulo 1, 5, 8 e 13. Portanto, fica difícil entendermos o que significa dia e noite na Bíblia. Serão 24 horas ou serão um número infinito de dias, de tempo, para os escritores dos textos bíblicos? Com certeza, os escritores estão falando de 24 horas e não de infinitos números. Qualquer interpretação nesse sentido da palavra yam está confundindo o texto, está teologizando o texto. Um grande abraço, tchau.